Vamos falar sobre o capítulo 30, a pessoa de Cristo. Vai ser bem curto, mas é um capítulo muito importante. Primeiro, Paulo ele usa muito a expressão Cristo, mas parece que ele traz um significado diferente. Na verdade não é um significado, é um uso diferente. Ele não usa Cristo como título, mas sim como se fosse um nome, um sobrenome, né? E para não ficar assim como se fosse realmente um sobrenome, Paulo ele usa uma troca de posição. Ou seja, você vê que Paulo ele, quase sempre ele não usa Jesus Cristo, e sim Cristo Jesus, né? E por que Paulo gosta dessa expressão Cristo? É uma palavra mais usada, porque parece que Cristo é um termo mais associado ao judaísmo, aos judaizantes. E os gentios ele não tinha essa associação de Cristo. Isso é tão claro que quando Paulo começa a pregar Jesus Cristo, Cristo Jesus, as pessoas realmente pensam que é um título, é um nome. A prova disso é que os discípulos de Jesus é chamado de cristão. E isso era feito no mundo helenista apenas como nome de seguidores da pessoa. Eu vou dar um exemplo para você ficar bem claro. Vamos falar aqui de algumas controvérsias. Por exemplo, donatistas. Quem são os donatistas? Aqueles que seguiram a visão de Donato. Quem são os eutiquianistas? Né? Seguidores de Eutiques. Nestorianos, de Nestório. Né? Ariano, os arianistas, de Ário. Né? E assim por diante. Né? Até hoje nós falamos calvinistas, arminianos. Né? Ou seja, são pessoas que seguem uma visão, aí está associado ao nome da pessoa. Então, cristão, para o mundo helenista, parecia que eles seguiam a pessoa de Cristo, mas Cristo aqui ele é um título. Né? Paulo ele vai usar muito a expressão Kairos, que quer dizer Senhor, é a expressão mais usada nas cartas paulinas. Né? E esse Caio tem uma importância muito grande porque foi a tradução daquele tetragrama da qual a gente não consegue pronunciar, né? Então colocaram naquele tetragrama as vogais de Adonai e aí traduziu como Kairos, né? Paulo ele mostra Cristo como Salvador sem nenhuma associação ao Jesus histórico, né? Ao Jesus humano. Então Paulo ele desfilia totalmente dessa visão de Jesus humano, de Jesus histórico, porque o Novo Testamento e Atos mostram o Jesus histórico. Paulo ele rompe de vez com isso, né? O que mais que a gente pode falar aqui? Jesus como Filho de Deus, né? Jesus como Filho de Deus, Paulo ele não usa essa expressão Filho do Homem, de maneira nenhuma. Você vai ver essa expressão, o Filho do Homem, um termo que ele nunca usou. Qual foi o termo que Paulo nunca usou? O Filho do Homem. Paulo não menciona em passagem alguma a pré-existência de Jesus como homem, né? Quando ele fala em comparação com Adão. Adão, chefe da família do pecado, Cristo, chefe da família do perdão, né? Cristo, ele trata Cristo como Filho de Deus, o agente tanto da criação como da redenção, e como o próprio Pai, objeto da adoração universal. Ele não usurpa a posição de Deus. É difícil negar que Paulo realmente ensine um tipo de subordinação final entre o Pai e o Filho. Se assim for, a subordinação funcional, e não da divindade, ou de autoridade, ou de natureza. Ou seja, Paulo em alguns momentos ele dá uma ideia de uma subordinação funcional de pai e filho, mas não uma subordinação de divindade, de natureza, né? E aqui o livro ele bota umas 3 ou 4 páginas que ele vai falar daquele faltou energia aqui, trovejou aqui. Ele vai falar sobre aquela passagem que ele se esvaziou, né? E ele vai falar 4 passagens aqui, vai mostrar várias correntes, que eu não vou entrar nesse mérito, porque o próprio livro não fecha o tema, ele deixa em aberto. Se ele deixa aberto, provavelmente a prova não vai abordar. Então não vou abordar aqui também, tá? Então, para encerrarmos esse capítulo, a gente tem que só ter essa ideia da subordinação funcional, e não há subordinação
da natureza da divindade. Ele usa o termo Cairo, ele usa o termo Cristo como se fosse um sobrenome, né? E ele coloca Cristo como segundo Adão. No mais, é isso aí, tá? Encerramos o capítulo 30 e aí no próximo encontro vamos falar sobre o capítulo 31, que é um capítulo maior, mas muito importante. Então até lá, um forte abraço.